Não tinha. Então, não tinha burca, porque o Corão da Síria era interpretado de outra forma. Agora, falar que no Irã é assim, não é mais assim, não é verdade. Isso aqui faz parte da publicidade. Por quê? Porque a senhora mais velha querem ir de burca por tradição. Pronto, acabou. A jovem, vão exatamente nós vamos agora, lá na universidade, entra e sai, se dá mão com a mão com o namorado. Claro, não fazem todas aquelas fusões que fazem no Brasil. Mas o Brasil é um país particular, só se fazem aqui. Mesmo em alguns países da Europa, você não faz isso. Não por vergonha, mas porque não está acostumado. Na época do Reza Pahlavi, né? Reza Pahlavi era aberto, era tudo aberto. Mais aberto. Mais aberto, claro. Era mais aberto. Depois começou porque ele também tinha interesse em estar muito ligado aos americanos. Aí essas políticas, Por essas políticas, claro. Mas eu falo em termos de tolerância, de liberdade democrática. Era bem maior. Olha, esses países aqui, por exemplo, o Irã, que eu ultimamente estudei bastante no Irã, me falaram, inclusive, pessoal de lá, eles são fáceis de se acostumar a todos os governos. O Pahlavi falava, se acostuma. Aí o Atallah agora falaram que tem que a mulher se oprimir, se acostuma. Porque fala, tanto daqui 10 anos já morreram todos e não... Os velhos não muda de um outro governo e nós seguimos o próximo governo. Não existe ideia de... E depois tem uma outra coisa. Essa ideia do burca não é só iraniana. É árabe sempre, mas vem de uma coisa muito antiga. Porque o exército... O Reza Pahlavi não. O Reza Pahlavi construiu um exército moderno. Mas todos esses exércitos dos países árabes era um amasso de tribo. Se eu roubava uma mulher de outra tribo, aquela tribo ficava brava, e no lugar de ir na guerra junto com todas as outras tribos, se retirava. Então diminuía a força do exército. Mas não é uma regra usar isso. Não é uma regra. É uma regra do governo que atualmente está lá. Por exemplo, a Arábia Saudita é uma regra. Porque o governo saudita é o wahhabista de uma linha islâmica e por aí vai. Na Síria não era, no Líbano não era, na Jordânia não é, no Paquistão não é. Mas em alguns países, até mesmo os turistas que usam lenço algumas vezes. Sim, deve usar um lenço. Mas se você entra na igreja na Itália, você como mulher tem que colocar o lenço. E não pode ter shorts e nem ser visível. Então, no chinelo, não sei, não pensei no chinelo. Nunca percebi o chinelo, mas pode ser. Em Pádua, eu levei uma bronca de um padre, viu? eu tava com a mão no bolso. No bolso? Eu estava andando assim, dentro da igreja de Santo Antônio. Aí o padre, eu tirei a mão do bolso. Porque eu acho que eu entendi que era uma postura... Irreverente, segundo pela igreja. Passeando, alguma coisa por aí. Eu tava mesmo, né? E ele achou desrespeitoso. Bom, podemos voltar. Você tinha uma arma escondida lá dentro. Uma máquina fotográfica. Essa parte do Irã começa com uma parte mais antiga, não aquela que existe agora, porque existe esse agora, mas não aquela mais florida, porque floreal é mais azulejada. Esse aqui é um mausoléu mais antigo e é uma mistura entre persas e seljúquidas, porque os seljúquidas foram também na Pérsia, mas com uma família persa, não de origem persa, mas cruzados, emparentados com a família persa. Então, eles construíram esse tijolinho de novo, ainda com alguma decoração em cima, só que esse chapéu, assim, esse cone aqui em cima da tumba, é clássica de origem turca. Porque, como nós vimos a Turquia na vez passada, esse cone de origem turca é só os turcos que usam. Então, essa pode ser só influência dos turcos. Porque eles não usam abóbada, não usam cúpula, usam só esse cone.
Essa é uma decoração na pedra. Essa aqui, azulejado, já começou azulejado. É mais antigo, você vê o desenho, é mais antigo, é tijolinho, é mucarnas estruturais, etc. Essa aqui é ainda 1200, 1300. Já é azulejado, uma parte é estuque, é tudo misturado. Eu vou mais rápido, porque vocês já viram esse muitas vezes já. Isso aí Esse aqui é persa. né? Não é persa, o terreno é do Irã, a região é Irã, é persa. Era Pérsia, mas não é persa isso. Isso é no período em que tinha os seljúquidas, que eram turcos, não eram persas. Que depois casassem com as famílias turcas, pegavam o nome persa, é outra coisa. Esse aqui é sempre o símbolo do infinito, né? Que aparece sempre nessas construções, sobretudo no Irã. Porque no Uzbequistão, sim, mas sobretudo no Irã, porque o Irã ainda é islâmico, pode ser xiita, mas é muito ligado aos símbolos mais antigos, arianos, budista. Pronto, assim já acabou. Pronto. Então é isso mesmo. São divididas tudo assim, então. Essas são as famosas cúpulas, entra também persa, aí bem característica. Essa aqui, os minaretes desapareceram. Esse aqui são símbolos tão estreitos que ninguém podia subir aqui se não ligar uma corda. Então, é mais estética e prática, na verdade. Continua mantendo esse terracinho para imaginar que o muezzin sobe lá para chamar a reza. A arquitetura aqui em volta é mais antiga. É o original seljúcida, 1200, 1150, 1200, é tudo em tijolinho, mas não é coberta de azulejo. Mas a cúpula é seguramente do período mongol, então já é 1300. Isso para mostrar como as coisas não tem uma arquitetura ali, não. Essa é disso, não é. É uma coisa bem misturada. Depende da que está agora, que está chegando, que vai destruir, que vai reconstruir, etc. Essa é uma cúpula com um desenho de mandala. Um desenho de mandala. Essa é mais antiga. Então, essa é assim e, ao mesmo tempo, essa é mais antiga. Essa aqui não tem decoração, mas é riquíssima na construção, na técnica da construção. Você vê que esses arcos, na verdade, não serviriam a nada, senão como decoração, senão para sustentar outros arcos que sustentam a cúpula. E os arcos de esquina são arcos diagonais com 3 arcos dentro para sustentar a cúpula também. Muita geometria. Então, para chegar a um redondo, precisa passar de um polígono. Essa era a ideia. Esse também. Essa aqui é a cidade de Qom. Qom, que é a cidade xiita, como se fosse o Vaticano. Xiita. O Vaticano interno, escondido. Sim, porque tem a tumba lá, não me lembro se é de Ali, tem uma tumba de um profeta. E os minaretes também mudaram. Irã, estão falando só de Irã agora. E aqui não pode entrar, aqui mesmo outro que não é islâmico não pode entrar mesmo. Eu entrei, mas entrei porque era acompanhado por um iraniano, no qual não falamos para não falar inglês, e não tirei fotos internas. Mas tirei fotos externas. E dentro é tudo de ouro.
Igual aquela cúpula, todas as fachadas, todos os portais, é tudo ouro dentro. Essas são várias cúpulas diferentes de cada... essa aqui é interessante. Essa aqui é a cúpula que fica uma cúpula iraniana. E vamos falar, não é persa, é iraniana, porque a persa é outra coisa, é antiga, no mesmo território. Iraniana, que os mongóis daquele período, 1400, já estavam no 1400 e 1500. Aí não são mais mongóis, são iranianos, descendentes de iranianos misturados com os mongóis. Ixi, eu não tinha colocado assim? Aqui. Bom, não tinha colocado no Irã. Que se chamam Safávide. Tem várias dinastias iranianas. Mas depois desse período, o Irã perde importância no estilo de arquitetura, na verdade. Essa aqui é uma cúpula interessante porque, pela primeira vez, é a mesma cúpula que foi aumentada já e que já existia em Pisa ou em Florença. Essa é uma cúpula que adota aquela da Jerusalém, que você falou, aquela cúpula de Jerusalém, onde tem o interno da cúpula e poi o casco externo apoiato sobre os elementos que sostengono a cúpula. Não é uma cúpula inteira. Ele tem um vazio no meio, porque era mais fácil construir uma estrutura e a cúpula, o casco, independente, era mais leve. Isso existe ainda? Sim, não, são todas fotorresistem, existe isso. Então, como existe aquele de Jerusalém, do casco do Domo da Rocha, que é a primeira que foi, tem... o casco é apoiado diretamente sobre a estrutura, é a cúpula. Aqui não é mais assim. E é feito a cebola, né? Esse é o interno da cúpula. Esse aqui é um super interno de um arco, entrada de um arco na cúpula. Exato. Esse aqui é o... Tem flor aí, não tem? Não é Sim. Essa aqui é o característica decoração iraniana a partir do 1500, que encontra em todas as mesquitas, em todos os palácios, tudo é iraniano. Que é do 1500 a 1700, era assim. Que é característica mesmo, não vimos até agora uma mesquita nem no Uzbequistão, nem no Uzbequistão começou. Mas a parte do mundo árabe não tinha isso. Esse é o trabalho de azulejo rafinado, assim. Tinha o uso de mármore, se vocês lembram, o uso de mármore de faixa verde, amarelo, branco, preto. Esse aqui é o revestimento em uma época seguinte a essa construção, que portanto sempre mongol ou safávida, 1500. Esse aqui é original. Esse aqui é mais antigo, está escrito em decoração, mas está escrito Allah, Bismillah, etc. Aqui. E aqui ainda não é, portanto, 1500, é 1300, porque é mais antiga. Essas são mais antigas, são escritas em azulejo, escrita angular em azulejo, em ângulos. Bom, esse aqui já vimos também. Esse é interessante. Porque tem muita coisa. O curso precisava ter meia-noite. Tem muita coisa. Essa é a primeira grande praça que os safávidas construíram em 1500, entre 1500 e 1550, que é uma dinastia iraniana mesmo, e que é a maior praça na época do mundo. Me parece que seja ainda hoje, mas é do mundo daquela época, 1600 era. Uma grande praça para reestruturar a urbanização da cidade de Isfahan. É uma praça onde tem essa cúpula que nós vimos agora. Nós vimos a cúpula aqui com esses minaretes em construção. É uma mesquita, reparte daqui, entra aqui, mas
essa mesquita não é paralela, é em diagonal à entrada. Por quê? Porque aqui é a mesquita inteira que indica a direção a Meca. Não é aquela parede ou... Sim, deve ter uma parede no final, mas a mesquita inteira, já na entrada, indica a direção a Meca, no lugar do Mihrab. E tem tapetes, espaço. Sim, tem tapete, isso. Tem. Toda essa praça é outra praça, com uma mesquita aqui, depois vamos ver na praça, outra mesquita embaixo, e aqui um palácio, mas todas essas era feita mesmo no estilo dos caravanserais urbanos. Todos estes edifícios aqui do lado, em volta, são grandes mercados com corredor interno, e são mercado de loja mesmo. Caravanserai. É um caravanserai moderno de 1600, mas é o mesmo estilo, o mesmo mercado para troca do comércio para comércio. O mercado de Teherã, dizem que é um dos mercados mais antigos do mundo. O Teherã é mais antigo. 3.000 anos, na verdade. É mais antigo, Você tem alguma coisa? E eu tenho alguma coisa, mas não acho aqui. Mas a próxima vez posso continuar a aula dela e fazer mais alguma coisa. E aí, essa era a igreja que estava na frente, no ângulo, lá em cima, e essa que está no meio. Essa aqui, o interno, é toda decorada de ouro. A cúpula é ouro. E aí tem uma fonte aqui, uma fontana. Bom, mas essa não era assim. Essa foi feita em 1700, porque quando foi construída em 1500, a praça em 1600 foi a primeira praça do mundo construída para jogar a polo. Que quando chegaram os ingleses, pegaram o jogo e jogaram a polo. Então, esses dois pilares aqui, que existem ainda aqui, e do outro lado da praça, eram as portas do polo. Do jogo do polo. Não sei se é interessante, mas a curiosidade é por que foi construída essa praça. Porque mostrar a monumentalidade. Não, a monumentalidade para eles é importante. Mostrar a riqueza é importante. Mostrar a monumentalidade. Primeiro dos mongóis, e depois que continuou, que são os safávides, majares, todas essas pessoas aqui. Mas isso foi domínio inglês? Ou não? Os ingleses tiveram poder aí? Em algum momento eles chegaram aí, essa cena foi Não chegou a fazer parte. O quê? O Império Britânico. No Irã? Esteve uma parte, Não muito tempo, mas teve uma parte. Não, que depois ele tinha... A Índia. A Índia. Mas depois tinha acordo com... Eles entraram com o acordo do pai do... mas isso agora, né? Não. Década de 20. Sim. Século XX. Sim. Depois da Primeira Guerra. É. A fim do Império Otomano, Mas o inglês naquela região era sempre presente de alguma forma, não é que estavam fora, era fechado, ele é sempre presente. Eles estavam na Índia, no Paquistão, eles estavam lá, não era território como é hoje, dividido assim, os berros estavam pá. Rússia dividiu esses países, porque mesmo antigamente eles não estavam assim. Então, os berros de hoje é o território dividido para a Rússia. Entre os berros e Tajiquistão são todos diferentes do que era antes. E aí o Irã também. Esse aqui para aumentar o... Afinal, quando você se cansa até, porque é sempre a mesma coisa. Mas é uma riqueza assim que não dá para esconder. Esse já vimos. Pronto. Então, vamos... Isso quer ver assim.
Ah, mas esse não é do período... Esse não é Esfahan do período 1500, aquela construção que existe ou que ainda existe hoje, a maioria. Esse aqui é Esfahan da época seljúcidas, onde não tinha decoração, mas tinha essa monumentalidade de construir a estrutura. Então, esse é 1200. Aquela outra é 1400, 1500. Tem alguma coisa que juntaram depois, mas não... O que estava aqui dentro foi reconstruíram fora quando chegaram no Safávida e colocaram todos os azulejos. Esse é um mercado, esse entrada de um mercado antigo ainda, antigo da decoração. Você vê onde aparecia essa decoração? Nos primeiros monumentos do ano 1000 dos seljúcidas, nos países, não só na Pérsia, na Síria, em todos os países comandados para ele, com essa simbologia, era de 900 mil. Essa é a grande mesquita. E essa aqui é a grande mesquita dele do período antes, a decoração antes do Safávida. Então, é antes do 1500. Eu queria mostrar uma coisa. O Karnas. Aquele estalatite que tinha na entrada das portas, dos portais, para sustentar, inclusive, a cúpula no ângulo. Não, mas vamos ver uma coisa, espera aqui. Mirab Mimbar. Esse aqui é interessante. A mesquita Shita, na frente do nicho do Mirab, que é a direção da Meca, onde reza o muezzin, na mesquita Shita, o muezzin tem que estar mais baixo da linha da terra. Ele entra aqui nesse buraco, não é buraco, mas nesse lugar aqui, para que ele tem que estar mais baixo que Não, você entra mesmo dentro e reza lá. Então, a sua cabeça deve chegar mais ou menos assim da parede, para estar mais baixo da oração com Deus, que não o sunita está rezando na frente do Mirab. Essa aqui é Mimbar, em pedra, muito mais simples, porque é mais antigo. Esse aqui são todos juntos depois, entre 1500, a partir de 1500. Essa aqui justamente sempre chita, tem um tapetinho dentro. Tudo isso é aberto ao público ou tem... Não, tudo aberto ao público. A estrutura da mesquita é a mesma. É tudo aberto ao público. Essa aqui é uma parte escrita, a decoração de folhas, mas de escrita persa, iraniana, que é uma escrita alfabeto árabe muito mais curvas, assim, muito mais, não é? Mais farsi, mais a pintura. Esse é mais antigo, a escritura não é muito curva, assim, é corrida, ela é mais parecida com aquela árabe antiga. Isso é em estuque, não é? Esse é estuque, sim. Agora não fazem mais estuque. Caravansérai do Bacharud, esse ali, não sei se alguém vai gostar. Esse é um caravansérai na cidade de Charud, perto longe do Teherã, em direção do Turcomenistão. E aí é tijolinho ainda da época seljúcidas, então 1200, mas tudo era estruturado, tudo restaurado, é absolutamente tudo perfeitamente restaurado, tudo. Tudo se fazia em tijolo, se construía em tijolo. Então, no Irã, o interessante é isso. Você tem uma história
física, uma história arquitetônica, uma história de provas, desde antes da chegada dos árabes, 900 até 1600. E tudo é perfeitamente restaurado. Tudo é considerado turístico, restaurado. Só que tem muito pouco turístico. Porque, esse aqui é interessante, é o desenho de um caravanserai urbano. É uma maquete? É uma maquete, caravanserai urbano. Você tem uma entrada, tem várias portas externas, porque já sendo urbano não tem muitos perigos, são lojas. E no interno é uma porta sempre fechada, mas tem mais lojas dentro, mas dentro não tem animais que estão aqui no meio, porque não é externo à cidade. É mais aberto, mas você sempre tem essa ideia de fortaleza fechada, mesmo que seja um mercado aberto. Esse mostra um pouco o que é esse aqui, como é que era antigamente, como é que é restaurado agora. Tem ainda tempo? Esse é um grupo de caravanserai muito interessante. A vez passada, eu coloquei isso porque a vez passada alguém me perguntou, mas no caravanserai tinha água? Eu não sei quem me perguntou. Tinha, como é que bebiam, que se lavavam? Então eu falei, o caravanserai tinha toda a fonte, os urgentes embaixo. Ele falava no deserto, construía no deserto, mas onde também sabia que lá tinha uma surgente, uma fonte de água. Então esse caravanserai é muito grande, exatamente ao longo da seta, da rota da seda. Essa aqui é ótima. Tem uma rota no Irã, que é a mesma agora, é a estrada nacional, internacional e nacional, porque todo mundo tem que passar por aqui. Vem da Turquia, faz tudo o Irã daqui, passa para o Teherã, faz toda essa parte do Irã, Praça Mashhad, sobe aqui e entra no Turquestão. Isso é uma estrada? Sim, atualmente existe uma estrada grande, é uma estrada internacional e nacional, que entra na Turquia, e da Turquia depois você vai para Istambul. Ou da Turquia você ia através dessa rua, que é essa aqui, que são rotas milenárias, até Latakia para o mar e aí para a Itália. Então, esse caravanserai, aqui tem muitos caravanserai, cada 40 quilômetros tem um. E esse aqui é um que está aqui em Mashhad, é o mais... Aí aqui tem um. E aí todo ao longo dessa rota, e inclusive na Turquia, se você pega a Turquia de baixo, eu mostrei outra vez 2 da Turquia, ou 3, essa rota é a rota dos caravanserais da Turquia, são todos aqui. Ainda existem, quer dizer, reconstruído, restaurado, mas existem. E essa aqui eu peguei porque estava justamente bem visível a fonte da água surgente. Você desce aqui e lá embaixo tem a fonte. São 2 fontes de água aqui, 2 surgentes que tem grande neste caravanserai, que é interessante. Aqui você tinha a sala para dormir, para descansar, né? Aqui tem o pozzo, justamente, um pozzo. Esse caravanserai é muito lindo, é bem geométrico. No clássico caravanserai antigo, geométrico, sem dúvidas que se possa imaginar. Super bem conservado. Essa é uma outra entrada. Aqui, então, daquele corredor que se vê, aquela porta que desce, ou aquele arco em cima, dessa escada, aqui tem a fonte da água, a surgente. Que pega água daqui, ou algum canal inteiro depois, porque aqui me parecia já na época meio sujo. Não, aquele negócio de Istambul, que eles têm aquelas... Aquela era a cisterna, para a cidade. Essa aqui só serve para o consumo interno do caravanserai. Todos eles tinham aqui. Agora não serve mais como caravanserai, então a água está suja também. Mas todos eles estão em cima de uma fonte de água, de uma surgente de água. Aqui é o canal reporta, o canal desce, e aqui embaixo tem a água. Bom,
É. Saharud. Nós vimos isso, né? Eu mostrei. Quer ver de novo? Esse. E eu tenho a próxima vez, em meia horinha, eu posso mostrar mais alguma coisa do Irã, em Teherã, que de repente é mais simpático também. Então, a próxima vez é quarta-feira. Quarta-feira, isso. Alguém tem aqui uma questão, gente? Vocês querem deixar para quarta-feira para conversar mais? Pode ser agora, para mim, para você também, acho que não tem nenhum problema. Essa parte do Irã que você está falando, ela é visitável hoje em dia ou ela é em algum lugar? Não, esse... De guerrilha? Não, esse aqui, se eu falo, eu não sei quanto vão acreditar se eu falo, mas o Irã é um país lindíssimo, é um país fantástico e super organizado para viajar de turismo. O fato que fazem publicidade tem várias razões, que não é agora o meu momento de... As cidades são super organizadas e tudo funciona no segundo. Os serviços públicos também, os museus, e tudo que ele podia transformar em museu, ou transformaram em museu, tem um monte de coisa para ver, muita coisa, muitas cidades. Não tem como ele se transferir de uma cidade a outra senão de avião. Para ir na cidade a outra tem que ir de avião. Porque é muito grande. Muito mais. Então, cada vez que vai numa viagem, tem que decidir o que a senhora vai ver. Agora, a parte sul do Irã, Algumas pessoas estiveram atrasadas, todo mundo está sabendo que vai ter mais uma aula assim, não sei? mas já falamos, sim, várias vezes. Não sei se saiu, porque... Não, mas nós falamos. Então, o Irã atual, toda a parte mais, vamos falar, mais turista aqui é maravilhoso. Aqui tem coisas assim antiguíssimas. É essa parte aqui. E, ao norte, a cidade de Shiraz e a cidade de Isfahan. Este canal aqui. Aqui no sul, é difícil ir, na verdade, nem compensa, porque você tem base militar. Não é proibido, mas não tem grande interesse, importância. Aí tem basicamente bases militares, reserva petrolífera, extração de petróleo, é tudo muito... Que não tem nada no litoral como turismo aí. Como é turismo. Então, você pode ir, mas não tem nada, não vai... O controle é muito mais frequente. Inclusive, eles vão perguntar, o turista, o que você vai fazer? Não é isso, eles não pensam em espião, eles são muito equipados por isso. Aí, esse eixo aqui que é muito interessante, Isfahan, que eu mostrei hoje, agora, Shiraz, que é fantástico, e depois tem esse eixo aqui. Tabriz, que é aqui, Teherã, essa série de caravanserai. Tabriz é aqui. Aqui tem um pouco o mundo curdo, porque é bem habitado pelos curdos iranianos. Aqui é habitado pelos iranianos ricos que têm casas e vila na praia, que é interessante para ver, mas aqui é um outro mundo, é um mundo tipo mais ocidental mesmo, europeu. Isso aí é no mar, que mar é esse aí? Mar Cáspio. Eles têm... Mas é muito bom, olha, é interessante, muito Eles interessante. têm agricultura aí ou é muito árido esse lugar? Não, eles têm agricultura, sobretudo nessa região aqui. Nessa região aqui, que é lindíssima também. É tudo na zona da agricultura, essa aqui. Toda essa zona aqui é agricultura, O maravilhosa. resto é muito O resto não, tem manchas. Aqui é árido, tem manchas aqui. Aqui não, é agricultura. Aqui é mais agricultura. Oliveira,
Oliveira, trigo, ixi, muita maçã, fruta. Como é que é? Videira também, uva? Uva. Só que eles não fazem vinho, né? Ou as companhias estrangeiras compram, ou ele faz uva passa, uva seca. Que serve para fazer comida para ele, né? Sim, tem. Coisas, né? A comida iraniana é iraniana, mas é muito parecida com a comida árabe, mais forte. Mais forte de sabor, mais picante, mais apimentadas. E aí deve ser uma influência indiana ou chinesa, não sei. Deve ser um país interessante de conhecer, né? Eles veem os estrangeiros muito bem, todo mundo quer tirar foto. Então, mudou, claro, né? Mais o período de Ayatollah. Você não vê muito Ayatollah na rua, não vê polícia. Ninguém quer saber de nada. Mas as pessoas são muito, vamos dizer, abertas. religiosas, islamicamente fechadas, com velas. Tem de tudo. Tem de tudo? Tem de tudo. O jovem não. A meia-idade também não. A meia-idade coloca o véu na mulher porque está com ciúme, mas não é questão de religião, não. Interessante. Quer dizer, que não tem nada a ver com Os berristão. Com essa política, com esses atritos políticos, com os chefes políticos de lá, né? Não tem, não. Da semana que vem. Tchau. Alguém quiser dar uma olhada, tem umas gravuras aqui. Vem aqui ou vem lá, vem onde você quiser. Essa é quando você ficou no Egito, não é? Eu fiz aqui mesmo. Essa, aqui mesmo? Foi. Foi ela, sim. Então eu trabalho como artista plástica. Olha que Mas ela, como era... Impressão. é gravura. Gravura. Livro? Olha isso aqui. Livro não. Não, é cologravura. O que é? Cologravura eu uso uma base onde eu colo alguns elementos e eu imprimo como se fosse metal. Essa é metal. Bonito o teu trabalho. Se interessar. Está satisfeito dos minaretes?